Boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal Regional. Os portugueses rejeitam eleições antecipadas, apesar das fortes medidas de austeridade e dos sucessivos protestos na rua. Num estudo publicado na edição de hoje do Jornal I, é revelado que a grande maioria dos inquiridos está efetivamente descontente com o rumo adotado pelo governo, com 8 em cada 10 portugueses a assumir a sua discordância face às políticas assumidas. O cenário de eleições antecipadas é sobretudo rejeitado, segundo o barómetro e Pitagórica, porque os inquiridos não veem a oposição como uma alternativa sólida à maioria PSD, CDS, PP. Contas feitas, 70,2% dos inquiridos está contra a realização de eleições antecipadas, sendo que apenas 24,7% aceita a possibilidade de crise política como uma boa solução. O estudo revela ainda as intenções de voto em linha com as últimas sondagens, com o PSD a descer e a reunir 26,4% dos votos e as esquerdas a subir, com o PS com 36,2% das intenções de voto. Atualmente, a coligação do governo reúne cerca de 36,2% dos votos, cada vez mais afastada dos 50,4% obtidos nas últimas legislativas. A abstenção no estudo I Pitagórica situou-se entre os 40,8% e os 49,8%, enquanto os indecisos representaram cerca de 30,6% desta amostra. Estão praticamente na reta final as obras para a conclusão da via circular do Centro Histórico de Gaia. Durante a visita à Via da Misericórdia, Firmino Pereira destacou a importância desta obra do ponto de vista estratégico, garantindo que vai melhorar as condições de mobilidade e acesso ao Centro Histórico de Gaia. Está prestes a arrancar a última fase das obras da circular do Centro Histórico de Gaia. Durante a visita às obras da Via da Misericórdia, Firmino Pereira, vice-presidente da Câmara Municipal de Gaia, destacou a importância das obras que a autarquia tem levado a cabo. É para fundamentar e realçar o contínuo investimento que a Câmara de Gaia tem feito ao longo deste ciclo político em várias infraestruturas, neste caso uma infraestrutura rodoviária. A obra da Via da Misericórdia vai ter quase 1 quilómetro de extensão e está orçada em cerca de 1 milhão de euros e prevê-se que esteja concluída em janeiro de 2013. A construção do viaduto que vai ligar a Rua Serpa Pinto à Rua General Torres e, portanto, daqui lá para junho do próximo ano, todo este conjunto de várias obras, onde está a via panorâmica, a requalificação da VL8, a Via da Misericórdia e esse viaduto de General Torres, estará concluído em junho do próximo ano, aquilo que nós denominamos uma grande circular a toda a malha urbana que vai servir o Centro Histórico de Gaia. Este anel interno ao IC23, que dará acesso direto ao Centro Histórico a partir de todas as autoestradas do Grande Porto, corresponde a um investimento total de cerca de 8 milhões de euros e Firmino Pereira é peremptório ao considerar esta obra como uma das mais importantes. Esta obra para nós é muito importante, diria uma das mais importantes deste mandato, porque de facto vai permitir que o nosso centro histórico tenha boas condições de acessibilidade, acessibilidade que vai andar nas margens do centro histórico, podendo retirar inclusive algum trânsito às ruas do seu casco velho e, portanto, esta via tem esta importância fundamental do ponto de vista estratégico. Em junho de 2013, prevê-se que o acesso ao centro histórico já esteja concluído. Seguimos com a atualidade regional. A Escarpa das Fontainhas recebeu durante o dia de ontem a visita de Pedro Carvalho, vereador comunista da Câmara do Porto. Parece uma zona de guerra, foram estas as palavras com que o comunista da Câmara descreveu o local e considerando que necessita este local de uma requalificação urbanística e paisagística urgente. O vereador comunista relembrou ainda que em novembro de 2011 foi aprovada uma verba de 750 mil euros
destinada à consolidação do passeio das Fontainhas e que até ao momento nada foi feito. Desta forma, a CDU exige à autarquia que cumpra o que foi aprovado em 2011 e que explique para onde foi a verba de 750 mil euros. No sábado, Durão Barroso, atual presidente da Comissão Europeia, participou em Gaia nas cerimónias do Dia do Engenheiro e felicitou Luís Filipe Menezes pelo notável trabalho que tem desempenhado na cidade gaiense. Recorde-se que em 2001, altura em que era líder do PSD, Durão Barroso e o então presidente da Distrital do Porto, Luís Filipe Menezes, estiveram em guerra aberta, nomeadamente devido à escolha de Rui Rio como candidato à Câmara do Porto. 45 pessoas estão acusadas pelo Ministério Público do Porto no âmbito de um mega processo de desvio de caminhões de mercadoria diversa. Há um ano, ao desmantelar o grupo, a PSP avaliou os furtos em 2 milhões de euros. Na altura foram apreendidos 10 tratores de semi-reboques e 14 reboques, alguns dos quais furtados em áreas de serviços de autoestradas como a A4 e a A17. O Palácio da Bolsa abriu as portas para receber mais uma edição do Essência do Gourmet. O evento, que começou na sexta-feira e terminou ontem, contou com a realização de mais de 50 cursos culinários em cada dia, apresentações de cozinha ao vivo e teve mais de 300 produtos para prova e aquisição, para além do funcionamento de 4 restaurantes com degustações. O evento contou com mais de 10 mil pessoas e, segundo a organização, contribui para a democratização da cozinha e da gastronomia. O primeiro convidado neste jornal regional é Edi Lemos. Edi, obrigada pela sua presença neste jornal. Chegou em Portugal, a Portugal em 1986 como artista e a partir daí nunca mais largou este país irmão do Brasil. Lembra-se do Portugal de 86? Que Portugal era este? Um Portugal muito mais bonito, muito mais elegante, muito diferente do Portugal de hoje. Claro que também o Brasil era diferente, mas a minha vida foi feita de Portugal. Quando eu cheguei, a juventude, a geração era uma outra, a musicalidade era uma outra, a poesia era uma outra, tudo era muito diferente para mim, porque eu estava chegando de uma geração, para mim, muito avançada no Brasil, porque a noite já era noite. E estava conhecendo noites de Portugal, noites frias, conhecendo um Portugal diferente. Mas 1986 foi o abrir de todas as portas e eu esqueci das noites do Brasil, das coisas bonitas que tinha, porque o que eu queria era musicalidade. Eu estava vindo para um mundo de música, estava vindo para um mundo diferente do meu. Era para música, eu fui trazido para cá para cantar, para música. Quando ouvi fado pela primeira vez, eu digo assim, estou na terra do fado. Então aí abracei Portugal e Portugal me abraçou e... O que é que o fez ficar? Foi o fado? Foi esse encontro com a musicalidade? Foi isso que o fez ficar tantos anos? Sim, é um clima diferente, mas a musicalidade fez com que eu fosse ficando. Eu acho que o fado e o Edi Lemos, nós somos irmãos. Porque eu já gostava de fado criança, não é? E está no país de Dona Amália, está no país de Pessoa, de Flor Bela Espanca, claro que sim. Tive privilégios maravilhosos. Eu tive privilégio que muitos artistas não tiveram, dito por ela. E o seu esposo e a mesma irmã Celeste também fala da mesma forma. Eu tive privilégio que não tem significados com Dona Amália e os demais grandes nomes da musicalidade do fado. Tive privilégios que não há discos de platina que ocupam lugar, de maneira nenhuma. Durante estas quase 3 décadas de presença aqui em Portugal e de vivência e de convivência em Portugal, qual foi aquele ponto mais alto na sua carreira? Quais foram os anos de ouro? Todos os grandes momentos, aliás, todos os momentos que eu passei em Portugal foram momentos muito positivos, foram momentos valiosos, foram momentos agradáveis demais, momentos que eu não passei no Brasil, porque era um país do qual eu respeitava muito, primeiro pelo fado, segundo porque era o país de Flor Bela Espanca, que eu lia em jovem, porque era um país de Pessoa, porque era um país de culturas
em que foram os mestres ou as mestres, foi o país mestre-mãe que levou para o Brasil essa mistura de cultura vindo de África, e eu digo assim, poxa, estou aqui na minha mãe, estou morando no ventre da minha mãe, não é? E houve essa mistura de samba com fado, de poesias de Chico Buarque de Holanda, com poesias de Flor Bela Espanca, de pessoas, de coisas. Essa junção foi muito positiva. Muito positiva mesmo. Para além dessa junção, o público. Aí sim, este é os discípulos, né? Esses foram os seguidores até hoje. Eu digo para minha mãe uma palavra bonita que eu aprendi em Portugal, que o público português, desde a minha primeira hora até agora, sempre tiveram muitos miminhos comigo, né? Foram muitos mimosos comigo. Foram pessoas de muito... O Ed Lemos sempre foi o filho brasileiro que chegou em Portugal, cantou e ficou com a musicalidade, com a ternura, com a voz, com a amabilidade para com o público, de se aproximar de até ao público, da voz bonita, e que isso foi me deixando grandioso, né? Fui passando para os meus povos, para a minha raça, para o Brasil e para a minha família, os mimos que os portugueses sentiam por mim e que sentem por mim. Está de partida agora para o Brasil. Quanto ainda voltar a Portugal? Com certeza que sim. Há poucos minutos, quando estávamos conversando, eu estava falando que esse cordão umbilical não vai ser cortado. Ele vai ser transformado num laço. Este laço vai haver eternamente. Já havia porque eu tinha muito amor por Amália, eu escutava muito Lenita, escutava muito Maria da Fé, eu sabia do teatro de revista através de conhecimentos, eu já conhecia Badaró, não é? Então já conhecia Tony de Matos, então esta união não pode jamais se separar aqui. Amanhã, e a propósito da sua partida, vai acontecer a Gala do Adeus. Uma gala do adeus que eu não sei como é que vai ser de muitas lágrimas, demais. Eu quero me preparar, porque amanhã tem poucos dos que vão participar, eu escolhi um leque de 8 artistas para cantarem comigo amanhã, vai ser um show diferente, porque vou cantar músicas diferentes, não só de trabalhos que eu editei, mas vou dizer adeus amanhã, se Deus quiser, a partir das 21 horas, numa das maiores casas de espetáculo do país, que eu considero uma casa muito lindíssima, chamada Bolero, uma danceteria. Foi aquele palco que eu escolhi, com uma produção do Jefferson Brasil, que é o maestro, e esses convidados maravilhosos vão aparecer lá, se Deus quiser. Vai ser uma noite... Quantos convidados é que... São 8 convidados. Entre os 8 convidados... Estão todos convidados? Paulo Ribeiro, para palco. Paulo Ribeiro, vai estar a Niamar, vai estar a Maria do Sameiro, vai estar o meu menininho, o Pedro Ferreira, que ganhou uma canção para ti em 2010, são meus convidados. E espero que todo Portugal, de onde estiver, onde tiver fã, e faça o convite. Façam favor de chegar até minha manhã no Bolero na Maia, porque vai ser um espetáculo grandioso. Não espero multidões, porque é uma terça-feira, mas espero os meus amigos para me abraçar e para apertar a minha mão, se Deus quiser, amanhã. Posso desafiá-lo a cantar o fado? O que você quiser, que seja fado. Porque o samba eu acho que já esqueci. O que é que você quer escutar? Eu quero ouvir um fado da Amália. Um fado de Amália... Zanguei-me com o meu amor. Zanguei-me com o meu amor, não. Existe... Eu adoro Zanguei-me com o meu amor com Dulce Pontes cantando. Tudo que Dulce Pontes canta de Amália, eu gosto da voz de Dulce Pontes. Mas a Amália fez coisas muito bonitas. É uma das vozes lindas, era uma mulher muito bonita. Minha amiga, grande amiga. Quero muito bem e não tenho ela como uma diva que já faleceu. Tenho ela aqui, sempre, sempre. Sou apaixonado por Amália. Tive o privilégio de sentar na casa dela para conversar com ela, no quarto da casa dela, tomar chazinho com ela e Lili, e o marido ainda vivo, Seabra. Mas eu gosto muito de uma canção gravada por Maria Bethânia, que é mais ou menos assim. Foi por vontade de Deus que eu vivo nesta ansiedade, que todos os ais são meus, é toda a minha saudade. Foi por vontade de Deus. Que estranha forma de vida tem neste meu coração. Vive de vida perdida, quem lhe daria um condão? Que estranha forma de vida. Mas o hino é: pois as estrelas nos céus fez-se um espaço sem fim, deu luto às andorinhas, ai, deu-me
essa voz a mim. É pena não termos aqui o público para o aplaudir, e foi um prazer tê-lo neste jornal regional. Boa viagem até ao Brasil e uma ótima gala do adeus amanhã, então, no Muito Bolero. obrigado, meu amor. Muito obrigado pelas portas abertas em seu nome, nome da direção, dessa empresa que está crescendo a cada dia. E a minha terra vai saber, as televisões da minha terra vai saber. Eu já quero mandar um abraço, porque vai passar lá também. Um abraço, porque também temos TV Cabo na minha terra, que são televisões de amigos, e as portas que abriram hoje, para mim, jamais esquecereis, nunca vou esquecer. Muito obrigado, um beijo amoroso, espero um grande público amanhã na minha gala de despedida, e um beijo para todo Portugal. Feliz Ano Novo, repleto de paz, saúde e muita esperança que Portugal, no cantinho do mapa, ainda vai ser o maior país do mundo, como sempre foi. Obrigada, Edi. Até uma Beijo. próxima oportunidade. Nós continuamos com o Jornal Regional depois deste momento diferente. O Museu da Afurada vai abrir em breve ao público. Na sessão de apresentação do projeto, Luís Filipe Menezes sentiu-se honrado com a nomeação do projeto para o Prémio Europeu de Arquitetura Mias Arc 2013. Alexandre Alves Costa e Sérgio Fernandes são os responsáveis pelo futuro Museu da Afurada, que foi nomeado para o Prémio Europeu de Arquitetura Contemporânea. O Centro Interpretativo do Património da Afurada vai abrir em breve ao público e pretende manter vivas as memórias das gentes da Afurada. Manter essa imagem e, por outro lado, proporcionar o seu uso para um espaço mais amplo. Isto era dividido em armazéns isolados, digamos, separados uns dos outros. E, portanto, o que nós fizemos foi tentar conciliar essas duas coisas. Daí que apareça uma certa repetição até nas escadas, para mantermos este espírito de que são 5 armazéns. Este é o único que tem um tratamento excepcional. Todos os outros, porque precisávamos de mais espaço e porque, além do mais, digamos, uma solução como a que foi encontrada de fazer estes mezanines, permitiam que de cima se visualizasse sempre em permanência todo o espaço museológico. Nós, de facto, o que quisemos foi manter o espírito destes volumes sucessivos. Os arquitetos privilegiaram os traços originais dos antigos armazéns de pesca, tentando manter o conceito que passa pela forte ligação entre a casa e a rua, bastante visível na Afurada. Era um museu das pessoas da Afurada, que tivesse testemunhos, depoimentos, objetos, enfim, memórias das pessoas da Afurada, porque é de facto essa marca que nós gostaríamos de ter. Daí essa vontade de transparência, para que as pessoas, a nossa ideia é que as pessoas pudessem utilizar isto como se fosse a casa deles, o centro da Afurada. Mantendo os traços originais e com uma nomeação para um Prémio Europeu de Arquitetura, o futuro museu deixa o autarca de Gaia feliz com um projeto que garante ter sido o único a ter um final feliz. Nos planos do Polis, do programa Polis, este foi, não vou dizer que era o mais fácil, o mais difícil, o mais realista, o menos, mas para a história é aquele que foi até a um final feliz, na medida em que foi o único que resultou em efetiva obra de tratamento de espaço público, que, em paralelo com outras alterações que aconteceram nesta zona da área metropolitana do Porto, também ajudaram àquilo que, em época de crise, o que é paradoxal, está a alterar os padrões sociológicos daqui de um pequeno espaço de território. Dizia há pouco que aquilo que temos constatado é que se começa a construir uma pequena classe média contra a corrente em toda esta zona da Afurada e nas freguesias adjacentes de Canidelo e de Santa Marinha. O Centro Interpretativo do Património da Afurada é um projeto integrado na operação de requalificação da freguesia, desenvolvido em parceria com a Administração dos Portos do Douro e Leixões e comparticipado com fundos comunitários. A gestão do equipamento ficará a cargo da entidade municipal Águas e Parque Biológico de Gaia. E como é habitual, à segunda-feira no Jornal Regional tenho comigo João Ribeirinho Soares,
para o comentário. Olá, João. Olá. O nosso primeiro tema leva-nos até à Grécia. A recuperação grega parece quase uma miragem. É verdade. E há quem, como o FMI, defenda um perdão da dívida, ao contrário do que o Banco Central Europeu defende, que parece estar pouco convencido desta solução. E assim vai parecendo que a recuperação ou a receita de recuperação grega não traz efeito. Antes de mais, é uma péssima notícia estarmos outra vez a ouvir uma das partes integrantes da Troika, que a Troika é composta por 3 instituições, pelo FMI, pelo Banco Central Europeu e pela Comissão Europeia, e é muito mau sinal ouvirmos uma vez mais uma das partes integrantes da Troika vir dizer uma coisa destas. Desta vez foi o FMI que disse que estava a equacionar um possível perdão, mas também já ouvimos noutras situações, ou o governo grego a pedir mais tempo, ou os partidos na Grécia a pedirem mais tempo ou mais dinheiro, ou a reclamarem menos austeridade, ou países parte da União Europeia, como por exemplo a França e outros países, também a pedirem menos austeridade e mais dinheiro para a Grécia. E não é a receita que está mal, não é a receita da Troika que está errada, é sim a sua aplicação na Grécia e o constante falhar que o governo grego consegue, está sempre a conseguir falhar e está sempre a não conseguir implementar as reformas. É por culpa do governo? Em grande parte, em grande medida, na Grécia, é por culpa do governo e, acima de tudo, é por culpa de um sistema absolutamente decadente que tomava conta da Grécia há uma data de anos. Quer dizer, para uma pessoa... fuga aos impostos. Muita fuga aos impostos, e quer dizer, para uma pessoa ter uma noção, a Grécia, ao longo dos anos, sempre esteve, ou grande parte do tempo, esteve abaixo de Portugal em muitos rankings, noutros ligeiramente acima, portanto, esteve muito comparável com Portugal. Nos rankings de competitividade, nos maus rankings da corrupção, etc. A única coisa que acontecia é que o sistema grego funcionava de uma forma muito pior. Se as pessoas cá já sabem, e às vezes discute-se, do nível salarial, por exemplo, que certos funcionários de certas empresas públicas oferiam, fala-se, por exemplo, do caso da CP ou da TAP, que há muitas pessoas que ficam muito indignadas, e algumas vezes com razão, com os níveis de salarial que certos colaboradores oferem, na Grécia era muito mais acentuado. Os níveis salariais, principalmente na função pública e nas empresas públicas, eram muito mais altos, tinham um problema e continuam a ter um problema muito grave com as Forças Armadas, que têm orçamentos altíssimos. Por exemplo, para uma pessoa ter uma noção, cá fala-se dos 2 submarinos que o governo comprou, que as Forças Armadas compraram. A Grécia, salvo erro, tem 12. Portanto, mas aí vão questões antigas por causa da relação entre a Grécia e a Turquia. Turquia, é certo, mas atingiu-se um nível de despesismo absolutamente incontrolável e a máquina estatal na Grécia atingiu também um tamanho absolutamente insustentável e incontrolável e incalculável. E, portanto, a somar a isso, há o facto da sociedade grega ser completamente diferente da nossa sociedade. Falou e bem dos problemas que eles têm com a Turquia, já têm muito histórico de guerras e conflitos, quer entre o seu próprio povo, quer com povos vizinhos, com os Balcãs, estão numa situação geopolítica muito mais delicada e, obviamente, que medidas de austeridade correm mal em qualquer lado e, se a isso somarmos na Grécia estar como está, vemos que as coisas estão muito piores e, portanto, é toda uma conjugação de fatores que fazem com que as reformas não se consigam implementar e com Qual será a solução, então, João? Olha, para a Grécia, cada vez mais nós vemos... Perdoar? Não, eu sou contra a questão do perdoar, porque vamos lá ver uma coisa e pomos as coisas neste sentido. Por exemplo, eu peço dinheiro para comprar uma casa. Uma coisa normal, peço dinheiro para comprar uma casa. O banco empresta-me dinheiro para comprar a casa, eu compro e depois estou a pagar uma remuneração, um juro mais uma renda ao banco por mês, não é? Pronto. O negócio do banco foi emprestar-me dinheiro. Com que dinheiro é que o banco me emprestou o dinheiro? Com o dinheiro de pessoas que lá o depositaram e que confiaram no banco para guardar o seu dinheiro, aplicaram, o banco ganhou dinheiro e ganha dinheiro a fazer aplicações e a emprestar dinheiro às pessoas e à economia. Pronto. Se eu deixar de pagar a minha casa, vou incumprir com o banco
e supostamente o banco vai ter resultados negativos para com depósitos de pessoas que lá estavam, para com investimentos que fizeram com dinheiro de pessoas, etc. O mesmo se passa com os países. Quem emprestou dinheiro aos países foram pessoas que compraram obrigações, empresas. Ou seja, quebra-se aqui um ciclo, é isso? Muitas das vezes, e as pessoas para terem a noção, a nossa segurança social, que está absolutamente insustentável e que já aqui várias vezes falamos, grande parte de investimentos que a Segurança Social faz são em títulos de dívida pública e obrigações. Ou seja, se imaginemos que Portugal incumpria, deixava de pagar, era as reformas das pessoas que estavam a sofrer no futuro. A ser penalizadas. Exatamente. Acabava-se aqui, há um ciclo que se quebra. Claro, portanto, isso não é solução, obviamente. Passamos da Grécia para a Espanha. Em Espanha, os 4 bancos nacionalizados vão receber uma ajuda de cerca de 37 mil milhões de euros e, de resto, há um programa de ajuda que se pensa, ou que é avançado pelo menos pela imprensa espanhola, a toda a banca em geral. Isto já se pode considerar um resgate ao país ou não? Assim, pronto, obviamente que os políticos, os governos e os próprios, as troicas e os bancos têm sempre muito cuidado a falar nisto. E têm muito cuidado a dizer se é resgate, se é renegociação, o que quer que seja, porque qualquer palavra pode ter impactos gravíssimos nos mercados. Tecnicamente, não o é. Na prática, eu considero que Espanha está a ser resgatada por um pacote dessa dimensão para 4 bancos ou para 5 bancos. É de uma... Para 4, fora os outros que ficam de fora, e isto somado já chega quase aos 50 mil milhões. Exatamente. É de uma enormidade absolutamente insustentável e traz à tona o grande problema de Espanha, que é a banca, e que foi ao longo de anos e décadas o total descontrolo que foi a chamada banca de fomento em Espanha, das chamadas cajas espanholas. Que foram bancos de fomento e que, em grande medida, foram os causadores desta bolha, que começou com uma bolha imobiliária em Espanha e que levou a Espanha a esta banho. É uma péssima notícia também o que está a acontecer em Espanha, principalmente porque Espanha é o nosso maior cliente, é o nosso maior parceiro comercial e, portanto, às vezes vemos portugueses que ficam um bocado contentes quando as coisas correm mal em Espanha, mas isso é muito mal porque estamos a desejar mal ao nosso principal cliente, não é? Uma nota breve, e estamos mesmo na nossa reta final. O Secretário de Estado do Orçamento garante que a previsão do déficit para este ano mantém-se, então, nos 4,5% para 5%. João, e se esta meta falhar, quais são as repercussões para o país e para o programa de resgate? Antes de mais, em vez de estarmos a falar que a meta falha, ou que pode falhar, temos que falar, acima de tudo, é muito bom, é exatamente o contrário do que se passa na Grécia. Na Grécia fala-se em perdões e em mais dinheiro e em mais tempo, e agora estamos a ver que estamos a conseguir cumprir e vem o Governo, ao contrário de muitas previsões que dizem que não, que vai cumprir. E eu acredito que vai cumprir. Há muitas formas de contabilísticas de o fazer. O importante é que na contabilidade nacional, na forma de contabilidade nacional, que é o que conta para o déficit, as coisas estejam bem. Não sabemos se já vai incluir dinheiros da privatização da ANA ou de... Tudo indica que sim. Por exemplo, apesar desta suposta derrapagem que houve em setembro, termos vindo esta notícia vir a público, é bastante positivo e eu espero, efetivamente, que... Mas quais serão as repercussões se os 5% forem ultrapassados? É assim, nós já vamos ter uma repercussão por ter os 5% de déficit, porque estes 5% de déficit já é dinheiro que nós vamos ter que pagar no futuro através de dívida. E, portanto, a principal repercussão que terá se falhar é que esses 5% já estavam contabilizados e iremos ter no futuro que pagar mais outro tanto que foi o que falhou. E, portanto, as pessoas já estão fartas de pagar e esperamos que a nossa consolidação orçamental acelere para deixarmos de ter estes déficits sucessivos que só são nefastos para o futuro dos portugueses. João, obrigada pelo seu comentário. Obrigado. Até 2 a 8 dias, na próxima segunda-feira. Conferimos agora a capa do Jornal Audiência nas bancas amanhã, terça-feira. No Jornal Audiência, destaque para o quartel dos bombeiros dos Carvalhos, que vai custar 1.200.000 euros. O arranque simbólico desta obra teve lugar no dia 25. Mais abaixo, destaque fotográfico para a Gala da Amizade. O Sá da Bandeira recebeu então um espetáculo de 7 horas em homenagem a Manuel Monteiro. Nesta edição do Audiência, ainda para ver na educação, o Presidente da Junta de Canidelo
que lamenta a insensibilidade ambiental. Na Escola Secundária Inês de Castro festeja o seu 27º aniversário. Por último, Coimbra faz pleno no Festival de Tunas do Douro. Jornal Audiência, então, amanhã nas bancas. Seguimos agora com as previsões do tempo para amanhã. Céu nublado em geral, mas sem chuva, são as previsões do Instituto de Meteorologia para terça-feira. Quanto às máximas, 12 graus para o Porto, 13 para Lisboa e 16 graus de máxima para Faro. A informação está de regresso à RTV amanhã, a partir das 19. Até lá, fique bem. Boa noite.